Boa noite. Boa noite, Niele. Bem-vinda à live. Que seja uma live aqui muito produtiva. Vou guardar alguns minutinhos para o pessoal ir entrando. Quem já entrou, como eu já falei, é um bate-papo. Então, vamos interagir, tem dúvida, quer fazer alguma pergunta, vai colocando. Olá, Léo, tudo bem? Bem-vinda aqui à live. Estou interagindo um pouquinho, esperando e aguardando mais algumas pessoas ir entrando, tá bom? Então, sempre vamos interagindo. E se faz sentido para vocês e compartilhar para mais pessoas que você acredita que precisa assistir essa live, compartilha. Se tá fazendo sentido aquilo que eu estou falando, manda coraçãozinho que eu vou entendendo que vocês estão gostando. Se ficou alguma dúvida, põe aqui. E vamos sempre interagir, tá bom? Então vai ser um bate-papo bem gostoso. O tema hoje, a doença, será que ela é sua? De quem será que é a doença? Vai ser muito interessante. Então, fica à vontade, bem-vinda a todos que já vi que entrou aqui. Fala de onde vocês são, de onde vocês são. Vamos aí interagir, que seja uma hora de muita troca aqui de experiência, tá bom? Eu só vou aguardar mais uns minutinhos para mais pessoas irem entrando, tá bom? E aí, o que vocês sentem que vai ser essa live? Tema. E aí, vocês estão carregando alguma doença? E de que vocês estão acreditando que é essa doença? Vamos começar a interagir aqui com vocês, tá bom? Coloca aí de onde vocês são. E a pergunta é essa: de quem é a doença que você está? Será que é somente sua? Será que é sua? Hein? Boa noite, Amanda de Sorocaba. Bem-vinda. Vou esperar só mais um minuto e a gente começa, tá bom? E aí, restante, às vezes eu conheço vocês, mas o restante não conhece. Amanda, bem-vinda. De onde você é, Amanda? Vamos interagir. Giovana, bem-vinda. De onde você é, Giovana? Vamos interagir um pouquinho. Vou esperar mais um pouquinho para as pessoas entrar, tá bom? Que todos estejam aqui bem-vindos, bem-vindas. A Léo de Três Orações. E vamos lá, né? Só esperar mais um minutinho mesmo e aí a gente começa, tá bom? E aí, alguém que já tem alguma doença, já teve alguma doença? Bem-vindo, Roberto, Juliana. Boa noite, Amanda, de Três Orações. Giovana, de Sumaré. Ó, Giovana, morei o ano passado pertinho. Morei em Cosmópolis. Muito gostoso aí, Sumaré. Fui aí uma vez só, mas gostei aí de Sumaré. E aí, gente, eu vou começar, tá bom? Respeito quem entrar. A live vai ficar gravada aqui, depois é só acessar dentro do meu canal. E também, a partir de amanhã, eu vou colocar também lá no meu YouTube, no meu canal no YouTube, também as lives que tiver aqui. Eu também vou colocar porque algumas pessoas não têm Instagram. E a partir de agora, de fevereiro, vai ter muitas novidades, tá? Tanto aqui no Instagram, como também no canal, no WhatsApp. Então, eu tô preparando coisas bem legais aí pra vocês. Parcerias,
Espera agora em fevereiro que vai ter muita novidade, tá bom? Vocês conseguem me ouvir bem ou vocês querem que eu coloque o fone para ficar melhor? Antes de começar, eu só queria saber, está me ouvindo bem ou prefere que eu coloque o fone? Se for fone, coloca fone. Se falar que tá ok, só põe um ok, que eu continuo aqui. Então, eu vou esperar vocês me responder. Tá bom assim? Ou vocês preferem que eu coloque fone como antes, que eu fiz semana passada e a retrasada? Consegue me ouvir bem? Só esperar vocês. Aí, ok, então tá bom. Então, vai assim aqui mesmo, tá bom? Então, quem tá adentrando aqui, bem-vindos e vamos lá começar essa live com esse tema aí, super, muito importante. E quem não tem, conhece alguém que tem. Então, vamos lá. De quem é a sua doença? Você acredita que é sua? Ou você acredita que não? E aí, de quem é a sua doença? Muitos vão me responder aqui, Mara, é minha. Ué, eu que tá carregando, ela me pertence, está comigo. Será? Será que realmente essa doença é sua? Olha, que você pode surpreender. Muitas das vezes a doença que está em nós, a origem dela não é nossa. Mara, como assim? Não, não é nossa. A origem não é sua. Você está carregando ela. É diferente carregar e pertencer. Já viu aquela história assim? Eu estou carregando uma mala pesada. Ah, não quero mais? Eu deixo aí. Por isso que é carregar. Então, vamos lá. E se eu disser para você que essa doença não é sua, como que você vai começar a lidar agora com a tua vida? Isso mesmo. Tô te afirmando a partir de agora que essa doença aí não é sua. E agora, como você vai lidar com isso? O que você vai fazer com isso? O que você está sentindo agora, nesse momento? A doença não é sua. Você está carregando, mas ela não é sua. E aí? Como que você está sentindo? Vamos começar a bater um papo? Vamos fazer uma live bem gostosa? Vamos começar a interagir? Aqui, eu vou fazendo e vamos aqui interagir. E aí, como que você agora vai lidar com ela? A doença não é sua, você só está carregando ela. Como que você está sentindo? Hein? Bem, mal, aliviada? Não sei, faço a mínima ideia. E aí, o que você está sentindo diante disso? Ela não é tua. Você só está carregando ela. E aí? Vamos imaginar? Vamos pensar? Muita gente está entrando aí. Bem-vindo todos que estão entrando. E aqui vai ser um bate-papo, tá bom? Então, toda vez que tiver dúvida, quiser interagir, bem-vindo. Se está fazendo sentido, coloca o coraçãozinho. Se quiser compartilhar com alguém para assistir junto aqui, vamos lá. Se não der para assistir, vai ficar aqui gravada, depois vai estar no YouTube, tá bom? A NL, se não é minha, tem que livrar. Mas como? Risos. Isso mesmo. Se não é minha, eu tenho que livrar. Então vamos pensar, vamos entender uma coisa primeiro. Se a doença não é minha, eu estou carregando, por que isso acontece? Então vamos entender primeira coisa aqui. Uma coisa é sintoma, outra coisa é causa. E aí, qual que é a diferença aí? Primeiro eu tenho que entender a origem dessa doença. Se eu não entender a origem dessa doença, eu vou começar a fazer um trabalho de procurar coisas que vão minimizar os sintomas, tá? Tá aqui, quero deixar então de carregar, porque não me pertence. Isso mesmo, não te pertence. Mas vamos entender então a causa. Então, primeira coisa, a doença ela pode estar aí por um motivo. Então, vamos entender a origem. Então, qual que é as origens da doença? Primeiro, ela pode ser somatização.
que é uma somatização, Mara? Toda doença somática, aí, ela tem uma origem de um conflito emocional infantil. Como assim, Mara? Desde quando a nossa mãe engravida, até os 5 anos, nós estamos passando um processo de evolução. E dentro desse processo, dessa evolução infantil, em um desses momentos, nós vamos sofrer algum trauma. O que é o trauma? É algo que aquele adulto que está cuidando de mim, minha função materna e minha função paterna, não deram conta de resolver. E aí, aquele conflito, então, não foi resolvido pelas pessoas que deveriam ter sido resolvido. Então, eu, como criança, começo a carregar aquele conflito dentro de mim. Lembrando, criança não tem condições de resolver conflito, gente. Nenhuma criança da face da Terra. Não é isso, não é a fase de resolver conflito. Então, surgiu o conflito por algum motivo, aqueles adultos não deram conta por vários motivos ali, e aí gerou o trauma infantil. Sempre esse trauma infantil, quando é gerado, é durante a gestação até os 5 anos. Ok? Entendido? Beleza? E aí, o que acontece? O trauma não é resolvido, vai gerar uma doença somática. O que é doença somática? É quando o meu corpo quer revelar algo de errado que aconteceu comigo e a minha mente não permite, a minha mente começa a desviar. Não é isso não, besteira, não. Aí o meu corpo começa a revelar, porque o meu corpo está em contato o tempo todo com o sentir. O sentir, ele sempre busca a verdade. A mente, ela desconecta com o corpo. E aí, nesse momento, gerou a doença somática. Então, sempre a doença somática ela é gerada nesse período por causa do adulto que não deu conta de resolver. Beleza. Mara, mas por que esse adulto não conseguiu resolver? Porque também ele está carregando conflitos infantis. É aquela historinha. Ele está carregando meus avós estão carregando meus bisavós e aquela função não está conseguindo dar, porque eles não receberam. E eles não têm consciência lá na cabecinha que isso está fazendo. Eles só estão repetindo essa criação. E aí essa criança entra nessa questão. E aí, como adulto, vamos ter a doença psicossomática. Como eu sei que é uma doença psicossomática? É claro, você vai no médico, e aí o médico começa a fazer baterias. Mas eu tô sentindo alguma coisa, doutor. Eu tô sentindo alguma coisa, eu tô sentindo uma coisa. E faz bateria de exame, faz bateria de exame, faz bateria de exame. Cadê a doença? Não tem nada aqui não. Não tem nada aqui não. Não tem nada aqui não. E aí, nesse não tem nada aqui, os outros falam assim, você tá fantasiando, você tá mentindo. Quem aqui nunca ouviu isso? Ou alguém que nunca presenciou alguém vivendo isso aqui? Ah, essa doença aí não existe não. Será? Será? Então, a partir de hoje, não fale isso. Sim, existe, mas é um conflito emocional. Então, o corpo tá dando sinal daquele conflito ali. Não vai dar em nenhum exame, não vai dar em nenhuma questão, mas ela existe sim. Tá doendo dentro daquela pessoa, ela tá vivendo um conflito. Começou lá na sua infância. Ok, tá bom? Essa é uma das origens, ok? Somatização. Toda somatização é um conflito infantil, ok? Todo mundo aqui entendeu? Tem alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta? Vamos interagir, tá bom, gente? Segundo, pode ser um emaranhamento familiar. O que é um emaranhamento familiar? É quando eu estou identificando com algum problema do sistema. Como assim, Mara? Eu estou vivendo um conflito do sistema. Você vai ver muito esse emaranhamento familiar naquela história assim de identificações com alguém. Pode ser uma identificação com alguém que foi excluído dentro do sistema, ou pode ser uma identificação melancólica. Qual que é a diferença de uma para outra? A identificação sistêmica, ela familiar, é quando alguém é excluído na família. Vou dar algum exemplo. O meu tio bebia muito e o povo abandonou ele.
pôs ele para fora, ninguém sabe, ninguém mais toca no assunto desse tio. Aí nasce meu irmão, e meu irmão começa a beber, igualzinho esse tio meu. E aí todo mundo fala, ah lá, tá parecendo o tio, ah lá, tá repetindo a história do tio. E eu não sei, e ele não conheceu meu tio. Isso aconteceu antes do meu irmão, a minha mãe lá casar, gente, eu tô dando exemplo, tá? Antes dela casar, excluíram lá meu tio, e aí ninguém falava desse tio, até meu irmão começar a fazer aquela historinha de repetição. E aí, todo mundo começa a olhar. Ah lá, tá igualzinho fulano. Só que às vezes fala em código, nem tem coragem de falar pra pessoa. E aí aquela pessoa começa. Isso é uma identificação. Aquela criança, ela identificou Mara, mas ele não sabia. Gente, peraí. Nós estamos falando de algo mais profundo aqui. Toda criança, ela aproxima da verdade sistêmica. A criança, ela é pura, ela não tem filtro, tá? A criança não tem filtro. Como não tem filtro, ela sente tudo que está acontecendo. Não imagina, porque não é falado, não tem feito algo ali dentro, sistemicamente. Sistemicamente, nós estamos interagindo dentro de um campo energético, morfológico. E ali adentra toda a história. Todos nós carregamos informações preciosas. Não dita, o corpo nosso é uma história dessa. Assim, quando um cliente me procura, eu não tô preocupado com o que ele está me dizendo, porque ele nem sabe o que ele está me dizendo. Eu tô ali fazendo uma leitura o tempo todo da doença dele, sistemicamente, o corpo dele, para eu identificar a real verdade daquela história. Então a criança, ela não tem um filtro. Por ela não ter filtro, ela capta, entende as coisas com muita rapidez. É aquela história assim, você fala pro teu filho, não grita, não berra, pelo amor de Deus. E aí, a hora que ele tá nervoso, ele tá falando assim, não grita, não berra, pelo amor de Deus. Por quê? A criança, ela tá ali repetindo comportamentos, ela não tá te ouvindo. Ninguém fica ouvindo. A gente está se conectando com uma coisa maior. E dentro desse maior, esse emaranhamento. E aí, quando a gente vai fazer a constelação ela mostra isso. A constelação, ela revela isso. A constelação, ela mostra o que é, se a pessoa está dentro de uma somatização, se a pessoa está dentro de um emaranhamento familiar, que ela está o quê? O emaranhamento familiar, ela está se conectando com antepassados ali dentro. Aquela historinha assim, fulano fez, nossa, a cara do fulano, já viu? Muita gente fala assim, nossa, você é a cara do seu bisavô? Olha aí a história, olha o peso que já tá jogando pra essa criança. Nossa, você fala igualzinho teu tio, não sei o que lá. O que? Já tá jogando uma história pra essa criança. E como a criança não tem filtro, gente, a criança o tempo todo, ela tá tentando amar e ser amada. Ela quer agradar esses adultos que estão em volta dela. E aí a gente vai falando isso, não tendo aquela consciência toda, mas a gente tá jogando essa energia para essa criança. E essa criança, por não ter filtro, ela vai pegando para ela. E a gente fala assim, Mara, mas eu falei uma vez só. Mas foi suficiente, foi um peso ali. Ela sentiu que aquilo ali pertencia a ela. E acabou. E aí ela vai viver essa vida adulta sem perceber. E aí vem os trabalhos, vamos procurar a origem, a etiologia da doença, e não a somatização, o sintoma da doença. A identificação do excluído é aquilo que eu falei. E tem uma questão que muito isso acontece, a gente vê muito, a identificação melancólica. O que é a identificação melancólica? A minha mãe morreu de câncer, a minha avó morreu de câncer e eu vou morrer de câncer. Já ouviu isso? Dentro de família? Uma repetição de doença? E aí aquela pessoa já cresce, já nasce e todo mundo fala assim, todas as mulheres dessa família morrem de tragédia. Todo homem dessa família morre de acidente e começa a ter. Eu tenho alguém na minha família que casou com alguém que é muito interessante essa identificação melancólica dessa família. Essa pessoa que ela casou,
o pai dela morreu de acidente de caminhão. O irmão dela, um mês depois, morreu de acidente de caminhão. Passou um ano, o outro irmão dela morreu de acidente de caminhão. E esses dias o filho dela quase morreu de acidente de caminhão. Olha a identificação melancólica. E eles falam isso. Ai, ó, toma cuidado, vocês gostam de caminhão, mas caminhão mata. E aí você vai ver já a identificação melancólica. Quem aqui já ouviu e percebeu a identificação melancólica é muito fácil de reconhecer dentro dessa fala, porque sempre tem essa fala assim, aquela doença que já está instalada. E aí vai vindo uma crendice de como se eu tivesse que carregar uma maldição doentia, de doença, sabe? Ai, tomara Deus que não seja uma menina não, porque essa família todo mundo morre com câncer. E aí já pede para Deus quando alguém engravida para não ser uma menina. E aí isso aí fica muito pesado. E às vezes tem aquela história também, todo mundo morre muito cedo, aí todo mundo fala assim, ó, se prepara, vive tudo que você tem que viver, porque todos os homens aqui morrem com 40 anos. Todos os homens aqui morrem cedo. E aí essa pessoa já vai vivendo aquela tragédia. Um dia eu atendi uma pessoa que ela veio com uma história assim de doença genética autoimune. Eu agora esqueci o nome dessa doença, mas assim, a sogra já apareceu com a doença com 45, o marido com 30, o cunhado com 25 e o filho estava com 18. E o filho já falou que não queria fazer faculdade, não queria fazer nada, porque ele já tinha aquela doença. E pronto, acabou. E ele começou a paralisar na vida diante daquilo ali. Olha para você ver a identificação, como já ficou pesada para esse menino. Porque ser homem nessa família é carregar. Ah, Mara, mas era a mãe, sim, mas quem começou a identificar eram os filhos homens. A filha não teve nada, ela já tinha uma certa idade, fez o exame e não deu nada. Então, os filhos homens começaram a identificar com isso. Então, começa aquela coisa, aí a pessoa para e começa a viver aquela história. E aí fica nessa questão dessa origem. E aí tem mais uma, que é a doença implantada. Mara, o que é isso? Então, às vezes você ouve, eu já ouvi aqui no consultório, a pessoa fala assim, Mara, eu tinha uma doença quando eu era criança que eu não podia fazer nada. Minha mãe parou de viver, minha mãe parou de fazer tudo, e fazia tudo pra mim, e eu não podia fazer nada, eu não podia brincar, não podia fazer isso, não podia fazer aquilo lá. Eu falei assim, mas que doença que era essa? Ah, eu não lembro o nome não. Mas eu sei que eu não podia fazer nada. E essa pessoa já tá com 30, 40 anos. Eu falei assim, mas não entendi. E aí, curou? Você tomava remédio? Você ficou internado por causa da doença? Não, tomava nada não. Mas a minha mãe falava que eu não podia fazer nada. Porque se eu fizesse, eu ia passar mal e não sei o quê. Aí às vezes você ouve muito a questão do cardiologia. Ah, eu tinha uma doença de coração quando era criança. E aí você vai perguntando, você vai investigando, não tem nada que diz que aquela pessoa tinha uma doença real naquela situação, mas ela viveu a vida inteira com aquela história e vivia naquela interface com aquela outra pessoa. Aquela pessoa, não, tudo é eu que vou fazer por você, você não, eu tô vivendo por você, eu anulei a minha vida por causa de você, eu não trabalhei porque você não, eu tinha que cuidar de você, porque você, e aí vai implantando essa historinha. Aí chega aqui, você vai fazer uma pergunta, não tem lógica, e você pede pra fazer ir no médico e fazer uma bateria de exame. Batata, não dá nada. Isso chama doença implantada. Por que que isso acontece? Isso é um jogo de poder doentio sistêmico. É um poder da onipotência e da onipotência e inipotência. Quem manda e quem obedece. E aí essa pessoa tá nesse jogo sistêmico, aí a gente vai fazer a constelação, a gente percebe que essa mãe sofreu esse jogo de poder e a avó, e aí vai indo, e aí chegou nessa pessoa, e essa pessoa vai ter sérios problemas de relacionamentos, claro, porque ela não pode fazer nada, porque ela tem uma doença, essa doença pode surgir a qualquer momento na vida dela.
E ela tem um problemão para ir para a vida, porque, meu Deus, e agora como que eu vou abandonar essa mãe que me cuidou a vida inteira, que anulou a vida por causa de mim? E aí essa pessoa não vai realmente para a vida, essa pessoa começa a ter um maior problemão de ir aí e ela começa a ficar doente às vezes, para justificar ela ficar lá dentro daquele sistema doentio. E aí ela começa, às vezes, de uma doença implantada, ela começa a fazer um emaranhamento familiar. Olha lá, eu falei do último e aí a gente volta lá no primeiro. Emaranhamento familiar, é nesse sentido. E muitas das vezes a gente tem que entender assim, a criança, ela pode ser um bode expiatório. O que é o bode expiatório? Por amor a vocês, família, eu carrego a doença. Porque você tem que entender assim, quem está doente, se ainda não ficou claro aqui para vocês, então vamos ampliar. Quem está doente não é a criança, não é você, é o sistema. Todo o sistema está doente. E às vezes, por amor a esse sistema, eu carrego sozinha a doença. Por quê? Porque quando eu carrego essa doença, ninguém olha para a doença sistêmica. Ninguém olha para o lado doentio sistêmico. E aí é muito interessante que às vezes acontece. Principalmente quando você vai trabalhar no hospital. A criança chega doente, tudo, e aí vai fazer um tratamento, a criança melhora e aí começa alguém lá, começa a carregar. A criança melhora, o pai entra em depressão, a mãe entra em depressão, alguém entra em depressão. A gente vê muita questão, às vezes, de depressão nesse sentido. Não que todo mundo que tem depressão é isso. Mas, às vezes, a gente vê. Aí alguém começa a adoecer. Pronto. Tá vendo? Alguém tá carregando. Aí a família inteira vai lá e cuida daquela pessoa. Aí começa a pessoa a melhorar. Pronto. Outra pessoa começa a adoecer. Aí aquela pessoa começa a melhorar. Pronto. Outra pessoa começa a adoecer. Vocês conhecem esse tipo de família? Sempre tem alguém doente. Sempre tem alguém ali dando problema. E às vezes não é uma doença real, não. Às vezes é as doenças aí de codependência e dependência. Que é o quê? Vícios, álcool, droga. Aí aquela pessoa tá lá bebendo. Aí toda a família fala: a gente não tem paz por causa daquele fulano. Aí o fulano morre. Aí alguém que nunca começou a beber começa a beber. É incrível. Continua. Por quê? Porque ninguém olha para a doença. Todo mundo tá olhando para a doença, não a origem da doença. E aí fica nessa historinha, e fica nessa historinha, e fica nessa historinha. E vocês têm que lembrar uma questão assim. Quando criança, a criança, como eu falei, ela é um filtro. Ela não tem filtro. Então ela fica pegando tudo em volta dela. E como adulto, ela continua carregando. Por quê? Porque ela aprendeu. E ela acha que aquilo ali é normal. E como adulto, nós temos que fazer sempre essa pergunta. É normal? Isso não quer dizer que é saudável, gente. Normal é que a maioria faz. Isso não quer dizer que a maioria está fazendo. Isso é saudável. Certo? Da Léo aqui. Enquanto acontece um bloqueio, exemplo, tomar uma decisão e quando colocamos no lugar do outro, exemplo, a minha decisão vai prejudicar a pessoa. Como lidar com isso? Eu já vou responder, tá, Léo? Só terminar aqui, porque aí vai fazer sentido a sua pergunta diante da resposta. Então, lembrando, de quem é a doença que você está carregando? Ela tem origens. Então, vamos entender. A origem pode ser somatização, emaranhamento familiar, identificação com um excluído, identificação melancólica ou doença implantada. E aí, como curar? Para que curar? Quando você cura, qual que é a vantagem? Você vai começar a carregar o amor sistêmico. E para carregar um amor sistêmico, você tem que ser adulto. E como adulto, você vai se sentir liberto. Então, todo relacionamento de adulto, todo mundo tem responsabilidade 50-50. Então, a minha família, eu entendo esse lado doentio da família e por amor a vocês, eu rompo. Por amor a vocês, eu não vou carregar mais.
para eu me tornar saudável e as próximas gerações também. E muitas das pessoas que às vezes estão aqui atrás começam a ver o diferente que nunca foi apresentado. Porque muitas das vezes quem está aqui atrás está repetindo porque não sabia que existia e pensava que isso era saudável. E aí vê alguém aqui saudável e aí acontece o quê? Ah, isso é saudável? Peraí, então agora eu vou fazer o que essa pessoa está fazendo também. Muitas pessoas, eu falo, gente, ninguém às vezes está fazendo aqui por sacanagem, essa é a palavra mesmo. Eles estão fazendo por quê? Porque apresentaram. Ninguém quebrou, ninguém saiu dessas coisas. E aí alguém que mais novo começa a ficar saudável, opa, isso é saudável? Isso eu quero. E aí você também alimenta aqui, porque você está alimentando amor. Amor é liberdade. Mas qual a desvantagem de permanecer dentro desse doentio? É o jogo de poder. Se você permanecer, você vai ficar no jogo de poder. E o jogo de poder, ele dá duas situações que eu falei. Onipotente e onipotente. O que é onipotente? É aquele que manda em tudo. Eu mando no doente, eu mando em você, eu mando aquilo lá, porque eu sou saudável. Eu não tenho doença. Então, eu mando em você. Aí, qual que é a desvantagem do doente ali? Ele se torna inipotente. Ai, coitadinho de mim. Vocês têm que fazer tudo por mim. Por quê? Porque eu sou doente. Olha o jogo de poder. Aí a família para de viver o amor e começa a viver poder. Ou eu mando em tudo, ou eu sou mandado para mandar em tudo. Porque todo jeito, os dois estão mandando. Um de uma maneira e o outro usando a doença para mandar. Aí a família fica num jogo de poder. E aí eu vou responder a sua pergunta, Léo. Como lidar com isso? Léo, você é responsável, e todos nós aqui, por 50%. Você é responsável por aquilo que lhe cabe dentro dessa decisão. E o outro tem que ter a responsabilidade de entender o que ele vai fazer diante da sua decisão. E aí você tem que entender, a sua decisão, se você não tomá-la, o que vai acontecer com você? O que vai acontecer realmente com essa família, com todo mundo, se você entrar no jogo de poder. Porque se você ficar com essa historinha da criança interna sua, que, ai, mas a pessoa não vai entender. Gente, isso é coisa de criança e nós temos que tomar cuidado. E aí você vai entrar nesse jogo do poder. E aí você vai ter que entrar e tomar uma decisão. Ou eu sou onipotente que manda em todo mundo, ou eu sou o fragizinho, inipotente, que todo mundo manda em mim. Mas para eu mandar, ficar nesse poder, eu tenho que me adoecer. E aí aquela historinha, quem aqui nunca viu? Aquele doentinho, falei assim, olha, não fala isso pra mim não, que eu tô doente. Ah, você faz isso pra mim porque eu tô doente. Ah, mas então eu não posso trabalhar porque eu tô doente. Ah, tô doente. Ah, tô doente. Aí vem aquele outro, onipotente. Eu faço tudo aquilo ali, que nananã, e fica mandando todo mundo. Mas você já observou? Uma banda de maturidade. Aí isso entra num joguinho, ai meu pai, que chama triangulação dramática. Se vocês não ouviram, começa aqui a ouvir. O que é triangulação dramática, Mara? Eu falei isso, se não me engano, na primeira live, mas eu vou falar aqui de novo. Triangulação dramática infantil, porque a triangulação dramática, ela é infantil. Aí você vai escolher o papelzinho. Aí o primeiro assim, coitadinho de mim. Ai, tudo que eu faço não dá certo. Eu tento, esforço e ninguém me entende. Ai, meu Deus, ó céus, ó Deus, quem poderá me salvar? Lembra do Chapolin? Aí parece o Chapolin. Eu! E aí já vai abrindo os braços. Vem cá, pode deixar, eu faço tudo pra você. Ninguém te entende, mas eu vou te entender. Pode deixar, eu vou lá e compro o remedinho, eu marco o médico pra você. Pode deixar, eu faço isso pra você. Pode deixar, eu limpo a casa pra você. Pode. Não preocupa, não. E nesse simbiose aqui do Salvador com o inocente, chega alguém lá, apontando o dedinho. Que é isso? Vai trabalhar, vai fazer alguma coisa na vida, para de passar a mão na cabeça do fulaninho, para de fazer isso. E fica lá apontando o dedo, que a gente chama de acusador ou vilão. Aí a gente vê lá na historinha
das livrinhos de história lá. Aí vem o herói que salva todo mundo, aquele bando de inocentes que nunca faz nada, aquele vilão maldoso que, meu Deus. Aí no próximo quadrinho tá lá de novo. Aquela pessoa que deixou de viver a vida dela para cuidar de toda aquela sociedade inocente, e lá vem um vilão de novo, e na próxima vem de novo. E já viu que ninguém sai dessa historinha? Todo mundo tá vivendo lá a historinha. E aí, como sair? Entrar na triangulação do adulto. Que é a triangulação do adulto, Mara? É a triangulação da solução. Como que é? Eu crio. Então, como é criar? Vem um monte de ideia na minha cabeça e eu começo a deixar as ideias invadirem em mim. Depois, eu mando ele pro adulto. Criar é infantil. Já viu criança? Você dá qualquer coisa na mão dela, ela cria, que é uma beleza. Então a gente deixa nos conectar com as crianças, desse mundo de criação ali. Nós vamos mandar agora para o adulto. Aquele ali que vai ali começar a captar qual dessas ideias realmente dá para ser feita. Não é todas que a gente imagina que a gente tem a capacidade de fazer. Às vezes a gente não está tendo recurso agora, às vezes não é o tempo, às vezes realmente não é uma fantasia da nossa cabeça. E aí a gente vai dizer, tem 20 ideias, das 24 realmente dá para fazer. E dessas 4 que dá para fazer, a gente vai mandar para o mestre. Quem é o mestre? É o sábio. Quem é o sábio? É aquele que viveu. Nenhum sábio é aquele de cheio de teoria, gente. O sábio é aquele que viveu, que foi lá e experimentou. Então você tem que experimentar essa ideia. Ah, essa ideia é errada. Começa de novo. Vai lá, cria. Potencializa qual que você vai pôr em ação e põe em ação. Mara, deu certo. Ok, continua. Mara, alguma coisa não ficou legal. Manda de novo, cria e vai, gente. Nós somos adulto. Adulto resolve problemas. Criança espera alguém para resolver. Você tá o quê? Resolvendo problema ou você está esperando alguém para vir resolver os seus problemas? Hein? E aí, gente? Alguma dúvida? Vamos aí, vamos interagir. Tem ainda mais alguns minutos. Se tem aqui mais uma pergunta. Mas manda aí, gente. Vamos interagir. Vocês estão gostando? Manda coraçãozinho. Tem dúvida? Manda pergunta aqui. Vamos interagir, gente. Isso aqui é para vocês, essa live, tá bom? Priscila, mas sempre as doenças vão estar ligadas a uma dessas questões em todos os casos? Sim. Todos os casos, sim. Tem, gente, a questão assim, peraí, deixa eu novamente fazer a resposta aqui. Sim, toda vez essa questão em relação às doenças que você já foi, já tentou e não tá conseguindo. Agora eu vou dar um exemplo aqui. Tá lá. Mara, eu fui lá, nadei numa água totalmente gelada e minha garganta começou a coçar, fui no médico, tô com dor de garganta. Mara, é por causa daquilo ali? Não. Mas é por causa de irresponsabilidade? Sim. Entendeu? Então, assim, tem aí no final, se você parar, é algo que você não pensou ali como um adulto e vê a consequência aqui. Agora, se você está no adulto, você acontece o quê quando você está no adulto? Você soluciona, gente. Agora, se você está preso nessa criança, começou. Aí você vai no médico, o médico não acha, aí você vai... E às vezes, quando o médico acha a questão, o que acontece? Não faz tratamento direito. Por quê? Porque realmente eu tô querendo livrar da doença. Se eu livrar da doença, o que o sistema vai fazer na vida? Esse aqui, de onde veio a doença. Então, você precisa se fazer essa pergunta. Você tem que fazer essa alta reflexão agora dentro de você. Isso que eu tô carregando é meu. Outra coisa, a gente tá falando de saúde mental. Aí a gente vai falando aqui da doença. Depressão, ansiedade. Aí tem as doenças típicas da ansiedade, que é transtorno pós-traumático, o TOC, transtorno obsessivo-compulsivo, fobias,
pânico, ansiedade generalizada. E aí, Mara, como que é isso? Gente, faz uma pergunta. Um de vocês nasceram com isso? Faça essa pergunta para vocês. Vocês nasceram depressivos? Vocês nasceram ansiosos? Então, para de ficar falando sério. Para. Por gentileza, amor a vocês. Para de ficar falando. Eu sou um depressivo. Eu sou um ansioso. Que eu vejo isso muito, gente, chegando aqui. Mara, ele nem fala o nome. Mara, eu sou depressivo. Mara, eu sou ansioso. Peraí. Parece que a pessoa mudou o nome. É como se eu falasse assim: oi, gente, tudo bem? Eu sou depressiva. Oi, gente, tudo bem? Eu sou ansiosa. O que eu tô querendo dizer com isso? Eu nasci com a depressão, com a ansiedade? Ela vai aparecer. Depressão, gente, é tudo aquilo que eu estou preso a passado. A depressão, ela te faz você voltar para o passado. Você está preso no emaranhamento do passado. Você está preso numa dessas dinâmicas. Isso é típico de depressão. A pessoa começa a viver, remoer tudo que passa. E tudo que ela passa, ela sente, vê, encara a vida como algo maldiçoado. Ela assim, tá vendo? Nada dá certo pra mim. Tá vendo? A pessoa depressiva, ela já tem essa característica que ela vai desenvolvendo. Mas de onde ela aprendeu isso? Aí você vai ver, aí você faz essa pergunta. Minha mãe tinha depressão, minha avó tinha depressão. A minha tia todas tinham depressão, meu pai tinha depressão, meu avô tinha depressão. Aí você vai ver um emaranhamento sistêmico. A família ali toda envolvida dentro dessa doença. Toda. E aí você vai fazendo a pergunta, será que a pessoa tem depressão ou a pessoa aprendeu a ter comportamento de um depressivo? Porque tem isso também. A pessoa, aprendeu que ela tem que falar desse jeito, que ela tem que ver o mundo desse jeito. Como criança, eu acabei de falar, não tem filtro. A criança não tem filtro, gente. Como a criança não tem filtro, ela vai pegar simplesmente, ela vai falar, é assim que tem que falar? É assim que meu papai e minha mamãe, porque a criança a criança não olha para a vida. Vou pegar aqui, ó. Aqui é criança, tá? Ó, criança. Aqui é a vida, tá? E aqui é o passado. Vou pegar aqui, um casalzinho aqui. Tá? Aqui é os pais da criança. Ó. Aqui são os pais da criança, certo? Aqui tá a vida, lembra? Que na frente é a vida. A criança ela não faz isso. A criança ela faz isso, ó. Pra vocês entenderem bem agora. A criança olha pra cá. E assim como os pais estão falando, olhando para a vida, e os pais são maiores, ó. Pra quê? Porque os pais olham para a vida. E a criança olha para eles. Então os pais vão para a vida e a criança fica aqui olhando. Ela fica imitando. Então, é assim que se comporta para a vida. Por quê? Porque quando ela ficar maiorzinha, ela vai fazer isso aqui. E aí, a hora que ela fizer isso aqui, ela crescer, ela vai fazer isso aqui, ó. Ela se tornou adulta e a criança interna dela é essa aqui. Se alguém já ouviu essa expressão criança interna e não entende que é criança interna é essa criança que viveu tudo que tinha que viver. E quando você cresceu, ela tá aqui dentro de você, internalizada dentro de você. Ela sabe todos os seus traumas, ela sabe tudo que você viveu e você, como adulta, você não lembra conscientemente. Mara, isso que eu tô vivendo é consciente ou inconsciente? Não sei. O que é consciente e inconsciente para você? O consciente mental ou consciente no todo? Porque como mental, lembra que eu falei que a tua mente desconecta do teu corpo? Como mental você não lembra. Mas como um todo você lembra. Você tem consciência desse todo. Então não fica falando assim, isso é inconsciente. Tudo que é inconsciente um dia já se tornou consciente. Quer ver? Você tá aí casada, linda e maravilhosa com seu marido, de repente passa um homem lindo e maravilhoso. Você fala assim, lá, que lindo. Aí a hora que você fala aqui dentro de você, ai que pecado, nossa, não posso olhar para outro homem, ai meu Deus, ai, eu acabei de pecar, ai meu Deus. E aí você desvia para todo aquele sentimento ali, assim, pronto. Ok. Aí outra vez você vê outro homem bonito, ai que homem lindo, maravilhoso, nossa, tô pecando de novo, tô pecando. E aí você tá jogando isso pra dentro.
De repente, você vai trabalhar numa empresa que tem muito homem bonito. Mas pensa em homens bonitos. Não tem jeito. Você olha para um lado, tem homem bonito. Você olha para o outro, você tem homem bonito. Você olha para cá, tem homem bonito. Passa um mês, começa a ter depressão. É um exemplo que eu tô dando, gente, tá? Depressão, não sai da cama. E aí vai no médico, toma remédio e não faz efeito. E aí vai no psicólogo, não resolve. Por quê? Porque ninguém tá olhando pra causa. Mas, Mara, o que você quer dizer isso? Aonde que ela aprendeu que olhar pra um homem bonito, só pra olhar, é pecado? A questão é olhar pra um homem bonito ou como você interpreta? Ah, você tá dizendo, então, que eu sou casada, eu posso... Gente, eu não tô falando flertar, mas achar alguém bonito, feio, isso é natural da vida. Isso é normal, ó, você é bonito, você é feio. Mas aí, quais são as referências que eu tenho sobre pecado? Quais as referências que eu tenho do que é traição? Que referência que eu tenho? O que pode e não pode? Não tô dizendo que tem que sair, ai, que lindo, maravilhoso e flertar. Eu não falei nada disso. Só falei uma coisa natural. Nossa, que homem bonito. E aí? É bonito. Eu sou casada, eu gosto do meu marido, eu amo meu marido, vou viver a vida com meu marido. Ele só é bonito e pronto, acabou. E aí? Já viu essa história? Então, outra coisa, gente. Quando a gente fala mãe e pai, não é gente. Por gentileza, eu não tô falando do seu pai, eu não tô falando da sua mãe, fulano e fulano de tal. Por gentileza, eu não tô dizendo isso. Tô dizendo outra coisa, eu tô falando função materna e paterna. Mara, o que é função materna e paterna? Tudo que eu carrego internamente vem da minha função materna. Tudo que eu carrego do mundo externamente é paterna. Então você vai ver assim, Mara, eu tenho medo de sair na rua. Aí você vai fazer a pergunta, mas por que você tem medo de sair na rua? Porque eu acho que alguém vai vir, vai me atacar. Eu acho que alguém vai vir e vai me matar. Eu acho que alguém vai vir e vai me roubar. Tá vendo? O mundo externo me dá medo. O mundo externo me gera coisas. Aí você vai ver como é o seu relacionamento com o teu pai. Com a função paterna. E aí você vai ver que a pessoa teve pai, foi tudo tranquilo. Mas esse pai... às vezes não conseguiu fazer a função paterna, ele ficou preso na função materna junto com a mãe ali. Só dando aquele perto. Ai, vem cá, o papai faz isso pra você. Vem cá. Ai, é que é tão bom ficar com o papai e a mamãe. Dorme aqui junto com o papai e a mamãe. Pra quê ir pra escola? Não, a gente ensina você em casa. O mundo é perigoso. Cuidado, não vai pro mundo não. Ó, você não tem que namorar ninguém não. Você não tem que casar não. Você tem que ficar com o papai e com a mamãe. Cadê a função paterna? De falar, vai, parabéns, isso mesmo, vocês conseguem, vai estudar, vai pra vida, vai casar, vai ter uma profissão legal. E o que eu dei pra você, tudo bem, vai lá, busca pra você. Não, fica preso nessa função materna. E às vezes tem pai que tentou, mas às vezes a mãe não autorizou. Como assim? O pai chega e fala assim, não, vai pra escola, vai fazer alguma coisa. Ó, você tá fazendo isso, você tá de castigo, não pode fazer isso não, alguma coisa assim. Aí o pai sai de perto, a mãe fala assim, sai do castigo, liga pro que o teu pai fala não. Ah, seu pai tá falando que você vai casar, que bobeira, você vai ficar com a mãezinha. A mãe te ama, a mãe vai ser sua melhor amiga. Cuidado, viu, gente? Não fala isso pra filho. Você como pai e mãe, eu sei que você está falando maior boa intenção. Você não é o melhor amigo dos seus filhos. Você é pai e mãe dos seus filhos. E como função materna e paterna, quando esse ficar adulto, você vai entregar. Você vai continuar sendo pai e mãe. Você não vai ser eternamente função materna e paterna dos seus filhos. E eles precisam relacionar lá fora como você também se relacionou um dia. E aí, quando você fala que você vai ser eternamente amigos, eles vão ter problemas na escola, vão ter problema em relacionamento amoroso, vai ter problemas na profissão, porque eles não vão confiar em ninguém, porque eles só podem confiar no pai e na mãe. Todo mundo que não é o pai e a mãe, não é a família de origem, não pode se confiar. E aí, o dia que você morrer? O dia que você não vai poder mais ficar perto deles por algum motivo? Como que eles vão se virar na vida? Então, se você tem esse hábito, pare agora com isso. Gente, ainda tem alguns minutos. Vamos interagir, vamos bater um papo. Não tem o certo, não tem o errado. E aí?
Você ainda acredita que a doença que você está carregando ainda é sua? Mari, e aí, como fazer? Faz uma analogia. Você está atrás do tratamento. Mari, então como tratar? Primeiro você tem que entender. Você quer tratar a etiologia, que é a causa, ou você quer tratar as sintomas, que é sintomático? E hoje, na sociedade que nós estamos vivendo aqui, diferente dos orientais, porque nos orientais eles trabalham muito a etiologia. Antes da doença acontecer, vamos começar a tratar energicamente. Então eles usam muito trabalhos energéticos, acupuntura, na física quântica, barra. E aí tem vários nomes, vários tratamentos lá. Porque antes da coisa estar lá, é aquela coisa do primeiro momento. Qual é o primeiro momento? Eu chego e falo assim, tem alguma coisa errada comigo. Faço uma bateria de exames, não dá nada. E aí você vai continuando, porque você está procurando, só que você está procurando no lugar errado. Mas você está tentando procurar porque você sente que tem alguma coisa errada dentro de você. Só que você está procurando médicos moderno, não médicos tradicionais. Mari, ele é tradicional. Não, gente. Médico tradicional, ele faz o que o pai da medicina falava, que era Hipócrates. O que Hipócrates falava? Você está olhando para a doença ou para o doente? Hoje se olha para a doença, não se olha para o doente. Não se olha o que ele está querendo dizer com essa doença. Se olha o sintoma. Vai lá, toma remédio tal, vai lá, faz a cirurgia, arranca, e aí parece em outro lugar. Arranca, parece em outro lugar. Aí tem as pessoas que já estão arrancando antes de acontecer, achando que vai livrar do câncer lá na frente. Não vai, porque ele vai aparecer em outro lugar. E você não quer olhar para a causa, você quer olhar para os sintomas. Ah, arranquei a mama, pronto, livrei. Arranquei os meus ovários, arranquei meu útero, livrei. Ah, tá. Então você vai fazer o quê? Você vai arrancar osso, vai arrancar corpo. Então, não dá. Você está olhando para o sintomático. E aí você vai ficar presa a isso. E aí, toda vez que você cuida de sintoma, ele vai embora, mas ele vai aparecer com a amiguinha ou mais. Aquela historinha assim, faço a depressão, tomo um monte de remédio. No começo, o organismo vai aceitando toda aquela química artificial. E aí, depois, o que acontece? Acontece que ela vem com a amiguinha. Ela vem pior, ainda traz uma ansiedade, uma fobia, um pânico, e aí vai. E aí vai acontecendo tudo isso. Deixa eu ver aqui. A doença não é minha, mas não sei como livrar dela. É isso que eu tô falando, Amanda. Primeiro você tem que fazer. Não é minha? Então eu tenho que procurar um trabalho. Alguém que vai me ajudar a olhar para de onde está vindo essa doença. É do somático? É do emaranhamento familiar? É da identificação da exclusão? É da identificação da melancolia? Da doença implantada? E aí eu tenho que ver. Aí eu preciso de alguém especialista, da ajuda, para me ajudar para olhar, para eu enxergar isso que eu não tô enxergando, porque eu não tô conseguindo enxergar mais. Eu sei que tem alguma coisa errada, e aí vamos imaginar que você parece com uma febre aí de 38. Que normalmente todo mundo faz quando observa que tá com febre? Hein? Meu vídeo pausou, voltou, gente? Porque aqui para mim pareceu pausado. Voltou aí normal? Se não voltou, vocês me colocam aqui. E aí, volta lá, vamos dizer, 39 graus. Tava 37,5, agora tá 39. E aí, vai tomando, não melhora. Bate no hospital. O que o hospital, o médico faz? A primeira coisa, pergunta, o que você fez? Ah, tomei remédio ontem pra febre. Quanto tava? 37. Primeira coisa que ele vai fazer é um check-up de onde está vindo essa febre. Ele não vai te dar remédio para baixar a febre. Ele não vai dar nunca. Ele vai descobrir, ele vai investigar de onde vem. Vamos dizer que ele entende que é uma bactéria. Ele vai dar um remédio. A hora que mata a bactéria, pronto, a febre abaixa. Assim é a questão de como você resolve. Entende? Você fez de tudo, você já fez de tudo, não deu? Tá na hora de você entender que você precisa de procurar um profissional da ajuda que vai trabalhar a etiologia e não os sintomas, para você entender de onde está vindo. Porque se você não fizer isso, vai aparecendo. E aí toma cuidado.
A doença ela tem 3 fases. A primeira, que ela dá sinais, você sente, mas não aparece nenhum exame. É a somatização mesmo, a doença somática. Não aparece nenhum exame. Mas se você não entender a causa, ela vai continuar persistindo, porque a doença é uma mensageira, gente. O que ela é a mensagem? Para agora com isso que você anda fazendo na vida. Para agora. Porque isso que você está fazendo ou vai te levar você à loucura ou vai te levar você na morte. Entende? Então ela fala, para agora com isso. A doença ela vem para dizer isso. E aí você tem uma maneira. Se você entende a causa, acabou, ela vai, percurso, igualzinho a questão. Descobriu a causa, a febre vai embora tranquilamente. Não descobriu, ela volta para te orientar. E aí você tem que entender que essa doença é assim. Ela tá ali para te orientar, porque se não existisse febre, gente, nós morreríamos com qualquer bacterinha que a gente pega aí na vida. Já parou pra pensar? Qualquer vírus. Por quê? Porque a gente não tem sinal. A doença, ela mostra primeiro um sinal. Tá, Mara, eu não entendi o sinal, não achei, ninguém descobriu o sinal. Ela vai pra segunda coisa. Instalar a doença. Ela vai ter que instalar a doença. Ela instala a doença. Primeiro, ela vai ser superficial, vai ser essa física, que aí você começa lá e vai dar nome para ela. Ah, é uma depressão, uma ansiedade, é um câncer benigno. E aí vai. Aí você faz o tratamento. Mas se você fizer só o tratamento sintomático, no primeiro momento ela vai embora, mas ela vai voltar, porque você olhou para o sintoma. Aí ela vai vir como crônica. Aí é as doenças crônicas que não tem jeito mais. Mas e aí, Mara, se eu tiver com uma doença crônica, dentro dessa doença crônica, eu não posso mais resolver ela e achar a causa? Pode e deve. Porém, se ela tiver realmente instalada ali, crônica, já se tornou algo crônico ali, ela não vai embora, mas você vai aprender a olhar para o saudável. Ela não vai mais vir como um ataque a você. Você vai aprender a lidar com toda aquela coisa que faz ela piorar. Então ela vai estar lá e vai ficar ali como já se tornou algo crônico, porém você vai aprender a viver de maneira mais tranquila, uma maneira prazerosa realmente da vida. Você vai parar de viver, sobreviver e vai aprender a viver. A minha tag vai e volta desde 2018. Então, porque você está fazendo um tratamento aí sintomático. Você precisa olhar para a causa. E uma das coisas maravilhosas, gente, sério, é a constelação. Se você quer olhar para a causa, eu falo por mim aqui, não é nem para uma consteladora, vai fazer uma constelação. Todo mundo deveria fazer uma constelação na vida. Todo mundo, porque todos nós estamos presos em uma daquelas 5 coisas que eu falei. Vocês podem ter certeza que nós já passamos por isso. Porque, gente, os adultos, eles deram o melhor para nós, mas estamos vivendo uma sociedade, principalmente no país que nós vivemos, que tudo é olhado superficial, tudo é encarado com exclusão, porque a gente faz muita exclusão. Ah, tá doença, toma isso aqui, arranca isso aqui e livra disso lado. Não olhar para lá dentro. Óbvio que todos nós já passou por algum desses 5, ou pelo 5, ou pelo 3, ou por 2. Às vezes a gente vai fazer, a gente vê que tem só um emaranhamento, tem somatização, tem emaranhamento, tem identificação. Por quê? Porque já ficou muito doentio. E quando fica muito doentio, é um momento que as famílias vão acabando. E aí, por amor, eu carrego, ou por amor, eu não quero nem ter descendências futuras. Por quê? Porque eu não quero que ninguém passe por isso. Muita gente fala assim, Mara, eu não quero ter filho. E eu tenho consciência, eu não quero. Nem sempre. Às vezes não quero estar muito interligado nesse doentio aqui. E você não consegue ver, você não consegue encarar. Mara, então se eu realmente decidir não ter filho, eu tô doente? Não, gente, nem sempre, mas a maioria sim. E não vê. O que é livre-arbítrio? Pra gente encerrar a nossa live. Sim, ainda dá tempo de fazer pergunta, gente. Eu vou ficar mais 2 minutos aqui.
O que é livre-arbítrio? Livre-arbítrio é quando eu sei de onde está o doentio. Se eu não sei de onde eu estou doentio, eu não estou vivendo uma escolha de livre-arbítrio. Eu estou fazendo uma escolha de prisão. Eu estou preso a isso aqui atrás e eu juro que eu escolhi. Não. Você está fazendo uma repetição sistêmica e você não tem condições de encarar. Se você não olhar para o doentio, e quando você olha para o doentio, gente, não se rompe com a família de origem. Pelo contrário, você vai olhar ela com amor, você vai olhar ela com respeito, você vai entender que ela está ali presa no emanamento dela, preso lá na identificação dela, e você vai respeitar, é sua, eu te entrego, mas eu vou viver o saudável. E você vai se conectar com o saudável dessa pessoa, você vai parar de se conectar com esse doentio que está enfraquecendo todo esse sistema, tanto já com você e às vezes com a próxima, com certeza vai enfraquecer, se existir a próxima, porque dependendo do nível doentio que essa família já está carregando gerações de geração, você pode ser aquele que não dá, você não vê mais saída e toma a decisão que a família rompe com você. Não vai ter mais a próxima geração, morre com você. E muitas das vezes não é porque você simplesmente não quer só ter um filho por vários motivos, consciente, mas sim você está vivendo um consciente do inconsciente. E se você está vivendo isso, não pense que romper com esse coisa aqui, você vai trazer mais uma superfície. Aquela história assim, aquele que dá trabalho morre, ou para de dar trabalho, alguém começa a dar trabalho. Sempre vai viver isso aqui. E aí alguém que vem para o saudável, mostra para o sistema todo um lado de amor, quebra o jogo de poder. E aí, o que você decide? Quebrar o jogo de poder, parar de viver essa herança doentia e ir para realmente uma herança abençoada, saudável para você, para as próximas gerações e para essas pessoas que podem identificar com você e viver uma vida mais saudável? E aí? Realmente a doença é sua? Eu decidi entender a raiz da minha doença. Está sendo incrível. Obrigada por me ajudar a entender tudo isso. Eu me sentia bloqueada, presa e não tinha noção do porquê. Hoje você me fez entender e juntos estamos encontrando a causa, a raiz do porquê. Gratidão, Amanda, por confiar no meu trabalho. Gratidão todos que estão aqui. Aqueles que ainda vão assistir essa live. Se fez sentido, compartilha. Eu já vou encerrar. E vou deixar aqui lá no meu Instagram. Amanhã eu vou mandar para vocês o link do meu canal no YouTube. E vai estar lá. E terça que vem, estão todos convidados novamente para a gente bater esse papo. Eu amei a interação de vocês, as perguntas de vocês aqui. Gratidão a todos que estão aqui. E eu espero de verdade que essa live faz uma grande transformação. Pessoal, isso aqui é uma ampliação. Isso não troca uma sessão realmente para aprofundar, mas isso aqui é um caminho, é um novo olhar para você começar a entender que existe outra maneira de viver a vida, parar de sobreviver e começar a realmente viver. E se fizer sentido e você entender que sozinha não está conseguindo mais quebrar tudo isso, é a hora de você entender como adulto que você precisa realmente de uma ajuda profissional, seja quem for. Mas lembra, ou eu procuro a etiologia, profissionais que vão mostrar realmente a causa, ou profissionais que vão mostrar só os sintomas e eu vou curar os sintomas. Mas se eu curar só os sintomas, provavelmente poderá ele retornar aí, porque se a causa é desse 5, aprofundando mais a pergunta que a Priscila fez, Priscila vai voltar. E se voltar é porque é desse 5 e não é mais uma coisa momentânea no momento que apareceu, tá bom? Pessoal, fica com Deus, uma ótima noite para vocês e eu espero vocês aqui terça-feira às 18 horas novamente para a gente bater esse delicioso papo que eu amei estar aqui com vocês. Tchau e fica com Deus.
tá?